No gigantesco Pacífico há uma mancha, um grande ponto que tem crescido com os anos. Dá para ver essa mancha fora da Terra já há alguns anos. Há alguns séculos atrás ela não existia, mas agora ela está aumentando rapidamente com o passar dos anos. Mas por que há uma mancha no oceano? Esse ponto é conhecido como a Grande Mancha do Pacífico e até o momento não tem nenhuma solução. Além disso, ele coloca nossas vidas cada vez mais em risco. Tudo isso está acontecendo aqui, no giro subtropical do Pacífico Norte, que é uma espécie de redemoinho gigante no oceano, localizado na região norte do Oceano Pacífico. Imagine isso como uma enorme volta d'água, que gira em sentido horário. Esse giro é importante porque influencia o movimento das correntes oceânicas. A água no oceano está sempre se movendo, seja devido ao vento ou às diferenças de temperatura. No caso do giro subtropical do Pacífico Norte, a água se move em um grande círculo devido a forças naturais. Esse movimento cria uma área central mais calma, onde as coisas tendem a se acumular, como se fosse um ponto de encontro para tudo o que está no oceano. A compreensão desse padrão oceânico é crucial para entender as questões relacionadas a essa mancha oceânica. Esse ponto escuro no oceano tem um tamanho continental. Essa mancha é uma grande armadilha que nós mesmos criamos todos os dias e estamos deixando ela mais forte, mesmo sabendo que ela vai nos eliminar. Essa mancha também é chamada de Vórtice do Pacífico e é puro lixo. Uma acumulação de detritos marinhos graças ao fenômeno do giro do Pacífico. Os detritos de todos os continentes à volta são levados naturalmente para o centro desse redemoinho há centenas de anos. Porém, o problema começou há algumas décadas atrás, quando iniciamos a produção em larga escala de plásticos e outros detritos. O plástico é o material mais comum nessa mancha, e isso gerou uma preocupação significativa entre os cientistas, pois o plástico não é biodegradável, e assim ele acaba por fragmentar em microplásticos que deixam as coisas ainda mais complicadas. Dentro do vórtice há microplásticos e pedaços um pouco maiores, a grande maioria de atividades terrestres. Os maiores produtores desse lixo são das Américas e da Ásia. Além disso, há também os acidentes com navios, desde pequenos despejos até naufrágios. Todos esses detritos se reúnem nesse único ponto, e os impactos já foram sentidos em muitos locais do mundo. Os maiores produtores desses detritos são, em primeiro lugar, a China e, em segundo lugar, os Estados Unidos, depois a Austrália e os outros países menores. E isso tem afetado muitos setores. Um deles é a cadeia alimentar. Vamos ver como ela funciona. A cadeia alimentar é como uma bola de neve na natureza, onde os organismos se alimentam uns dos outros. A jornada começa com os menores corpos e plantas. Muitos deles fazem os seus próprios alimentos, como as plantas que absorvem nutrientes e luz. O próximo nível do nosso exemplo são os herbívoros, que comem plantas. O último nível aqui são os carnívoros. Eles se alimentam dos herbívoros que se alimentam das plantas. Isso forma uma sequência. Número 1, plantas. Número 2, herbívoros. Número 3, carnívoros. Se uma espécie desaparece, a cadeia alimentar é completamente afetada. Se um tipo de planta deixa de existir, os herbívoros que comiam apenas aquele tipo de planta não têm mais o que comer e também deixam de existir. Logo, os carnívoros, que costumavam se alimentar dos herbívoros, logo também não têm o que comer. E assim, todo um ecossistema é perdido. Agora que já entendemos como funciona o desequilíbrio da cadeia alimentar, vamos ver como a mancha no Oceano Pacífico Norte está impactando a vida por lá. A cadeia alimentar foi afetada por conta dos detritos de lixo, que sufocaram vários tipos de plantas marinhas. E então, o ciclo natural foi quebrado. Isso garantiu que dezenas de espécies diversas deixassem de existir. Os detritos eliminaram apenas algas e plânctons, e foi o suficiente para extinguir algumas espécies de tubarões na outra ponta da cadeia alimentar. Mas não é só esse tipo de impacto que os lixos causaram. Essa é a chamada pesca fantasma, onde os animais marinhos ficam presos em redes, tubos, pedaços de plástico e até mesmo redes de pesca.
Esses detritos servem como uma armadilha para a vida marinha. E assim eles ficam capturados e por isso o nome de pesca fantasma. Os animais, sem conseguir se livrar das suas armadilhas, passam o resto das suas vidas enrolados em lixo e quase sempre morrem de forma prematura devido a essa condição. Não estamos falando de casos isolados, são milhões de animais que estão presos na caça fantasma nesse exato momento. Entre focas, golfinhos, tartarugas e vários outros tipos de animais que estão sendo empurrados para a extinção. O lixo se provou ser um grande eliminador de espécies marinhas. Vou te dar 5 segundos para fechar os seus olhos ou mudar de vídeo, pois essa imagem pode ser um pouco desagradável. Esse é um albatroz, que foi exposto como um exemplo. Dentro do pássaro existem vários detritos de plástico que ele comeu durante a sua vida. Para ele, foi preciso conviver com uma dor enorme com essas coisas em seu pequeno estômago. Sem conseguir fazer a digestão desses plásticos, essa ave perdeu sua vida ali mesmo. Ele é um bom exemplo, pois a cada ano morrem mais de 3 milhões de aves por comerem detritos de plástico no Oceano Pacífico. O número de morte dessas aves está crescendo de forma incontrolável a cada ano, e estima-se que muitas espécies já não existam mais. De acordo com um estudo publicado na revista Nature Ecology and Evolution, algumas espécies que viviam na costa, como crustáceos, mexilhões e outros, passaram a viver dentro dos detritos de plástico. Essas espécies encontraram um refúgio dentro do lixo e passaram a usá-los como moradia. Eles são capazes de se alimentar e se reproduzir enquanto flutuam nesses pedaços de lixo. E então, a vida marinha encontrou a solução no meio do caos. Os processos de limpeza da Grande Mancha do Oceano Pacífico Norte estão acontecendo lentamente. Já não é exagero dizer que a cada 1 tonelada de lixo retirada, 2 toneladas de lixo novo chega ao local. A Ocean Cleanup Foundation é uma das principais organizações que atua nessa área. E eles estimam que a Grande Mancha de Lixo do Pacífico está ultrapassando os 2 milhões de quilômetros quadrados. Se levarmos em consideração que o Oceano Pacífico Norte tem uma área de 165 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, podemos afirmar que 1,2% do oceano é puro lixo. As organizações responsáveis pela limpeza oceânica afirmam que não será possível vencer a grande produção de lixo constante e acelerado que tem crescido muito nos últimos anos. Outro ponto interessante é que em mais ou menos 10 anos vai ser possível ver a mancha fora da Terra, com quase 5% do Oceano Pacífico comprometido com detritos humanos. Hoje a mancha é observada apenas por satélites, mas em algum tempo não vai ser necessário quase nenhum aparelho para enxergá-la. O lixo é muitas vezes um mal sem solução. Os descartes incorretos acontecem no mundo todo, e na minoria das vezes acontece a reciclagem. Dessa forma, estamos criando um grande redemoinho de lixo, destruindo milhares de espécies e causando um verdadeiro desastre ecológico no nosso planeta. Se o mundo todo parasse de produzir, consumir e descartar plástico hoje, a mancha desapareceria em até 500 anos. Mas se a mancha continuar sendo alimentada na mesma velocidade crescente, acredita-se que em 100 anos teremos uma verdadeira camada de lixo cobrindo mais de 50% do oceano. Muitos lugares no mundo atual sofrem com a poluição descontrolada, e alguns países tomaram medidas drásticas para tentarem tratar dos seus lixos. Não há muitas soluções atuais para a grande mancha de lixo no Pacífico, mas esse outro país aqui escolheu depositar todo o seu lixo em uma única ilha, e as consequências foram desastrosas. Agora eu te convido para conhecer a história de Tilafushi, a Ilha do Lixo. Acesse econosimples.com para ver os nossos conteúdos exclusivos. E não deixe de se inscrever no canal para receber novos vídeos.